A diferença é que ele faz esse papel muito melhor do que a Anne Hathaway, que no geral é uma atriz mais talentosa do que ele. Mas aqui ela é muito mal aproveitada, com um tom de atuação totalmente inadequado e às vezes até irritante. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! A Cine Semana que começa nesta quinta-feira, véspera de feriado do trabalhador, tem duas estreias nos cinemas para comentar aqui, e bem diferentes uma da outra, do jeitinho que eu gosto. Tem uma comédia sobre o mundo da alta moda, O Diabo Veste Prada 2, que eu até gostei, mas que tem os seus problemas e eu conto tudo sem spoilers aqui para você. E tem o documentário do grande Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Então faça sua inscrição aqui no canal, dê o like no vídeo, não esqueça, ative o sininho e bora falar de cinema. Bom, nossa principal estreia na semana é O Diabo Veste Prada 2, continuação do sucesso de exatamente 20 anos atrás. Eu vou dar minha opinião com spoilers desse filme que eu gostei no geral, mas sobre o qual eu tenho diversas ressalvas. A Miranda Priestly, da Meryl Streep, ainda é a poderosa chefona da Runway, a bíblia da moda, agora reduzida a praticamente só um site. Afinal, revista hoje em dia é algo, infelizmente, fora de moda. Já a Andy Sachs, da Anne Hathaway, seguiu outro rumo, construindo uma carreira como jornalista, digamos, séria. Elas se reencontram em um momento difícil para ambas. A Andy acabou de perder o emprego e é contratada pela Runway para tentar trazer credibilidade para a publicação depois de uma matéria que pegou bem mal. E aí esse é o problema da Miranda. Logo, as duas se reencontram com a Emily de Emily Blunt. Os trailers entregaram os melhores momentos desse início do filme. As reações da Meryl Streep e da Emily Blunt aos reencontros entre elas são uma delícia e estabelecem um tom de comédia bastante promissor. Pena que ele vá se perdendo, esfarelando. O filme continua tentando ser engraçado, mas raramente consegue. E mesmo quando consegue, não é nada que se compare ao fabuloso primeiro filme que desce redondinho até hoje. Inclusive, eu recomendo fortemente que, se você viu o original há muito tempo, dê uma revisada agora. Eu, que só tinha visto lá em 2006, fiz isso horas antes de ver a parte 2. E ainda bem que eu fiz isso, porque os primeiros 5 ou 10 minutos da continuação são repletos de pequenas e grandes citações e referências ao que a gente viu lá há 20 anos. E 20 anos é tempo demais, né? Um intervalo longuíssimo entre sequências diretas. Se você viu o primeiro e não se lembra tão bem, não é fundamental rever, mas você vai ter uma experiência menos rica vendo essa continuação, né? Se você não tiver revisto mais recentemente o primeiro. Se você sequer viu o primeiro, aí vai ter uma experiência incompleta, embora seja possível acompanhar a história. O principal problema em colocar os dois filmes lado a lado é que O Diabo Veste Prada 2 perde feio na comparação. Como eu disse, o primeiro trabalha muito bem os clichês e nos fazem lembrar por que certas situações do cinema acabam se tornando clichês. Porque funcionam. O roteiro não inventa moda e roda gostoso contrapondo os personagens de Anne Hathaway, uma jovem idealista, com o da sempre espetacular Meryl Streep, divertindo e se divertindo como a editora de revista elegante e arrogante. À medida que a coisa vai caminhando, nós vemos a jovem se perdendo, né, em um universo que ela desprezava, mas para dentro do qual ela é tragada, enquanto a veterana revela uma insuspeita vulnerabilidade, virando o jogo das duas, né? O terceiro ato devolve as coisas a seus devidos lugares. É a fase mais fraca do filme, mas até ali o jogo já está tão ganho, a gente já está tão envolvido pelos personagens que dá para deixar passar. Emily Blunt e Stanley Tucci fazendo as pessoas que guiam a Andy por esse mundo são aqueles coadjuvantes que vira e mexe, roubam a cena e elevam bastante o resultado final. O detalhe é que na vida real eles são cunhados. Durante as filmagens, o Stanley Tucci conheceu e se casou com a irmã da Emily, a Felicity Blunt. As conversas sobre uma continuação começaram cerca de 3 anos depois do original, mas não avançaram. As 3 atrizes principais, sempre que perguntadas, diziam que era improvável que acontecesse. Entre outros motivos, havia a resistência da Meryl Streep de fazer continuações de seus filmes. Até então, a única exceção tinha sido o musical Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo.
E ainda assim, isso só aconteceu depois que ela solicitou que seu personagem fosse reduzido, o que acabou acontecendo. O que fez com que todo mundo mudasse de ideia não foi revelado. O que se sabe é que a cada nova rodada de conversas, a pilha de dinheiro colocada na mesa para Meryl Streep e certamente dos outros todos ia ficando maior. E aí todos estão de volta, junto com grande parte da equipe, como o diretor David Frankel, a roteirista Aline Brosh McKenna, as produtoras Wendy Finerman e Karen Rosenfeld, além do mesmo diretor de fotografia, a mesma chefe do departamento de maquiagem e a mesma supervisora musical. Entre as ausências, duas merecem destaque. Uma é da figurinista Patricia Field, indicada ao Oscar. Uma das duas indicações do primeiro filme, né? A outra foi a de melhor atriz para Meryl Streep, nada menos que a 14ª dela, que já tinha 2 estatuetas do Careca Dourado. Depois disso, ainda seria indicada mais 7 vezes, com mais uma vitória. Já a outra ausência em relação ao primeiro filme, agora não faz falta nenhuma. Adrian Grenier, que fazia o par romântico da Anne Hathaway, estava no auge na época, estrelando a série de algum sucesso, Entourage. Mas era um ator tão fraquinho, tão limitado, que provavelmente, não por acaso, nunca mais voltou a fazer algo digno de lembrança. Ele disse que ficou chateado por sequer ter sido procurado para fazer a continuação. Quem chegou bem mais perto de aparecer foi a polêmica estrela em ascensão Sydney Sweeney. Ela chegou a filmar uma pequena participação, fazendo ela mesma, mas a cena acabou cortada com a justificativa oficial de que não se encaixava na estrutura do filme. Como diria Renato Russo, será? Se tem uma coisa que dá pra gente dizer que evoluiu nesses 20 anos, foi o elenco, que agora tem muito mais diversidade, com muito mais negros, orientais, hindus até. Destaque aí, né, para Simone Ashley, fazendo uma das novas assistentes da Miranda. Também não dá para deixar de notar que o elenco agora está muito mais recheado de nomes conhecidos. Se por um lado não temos mais a nossa Gisele Bündchen, que tinha um papel de 2 ceninhas, agora temos Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, muito divertido, BJ Novak, o eterno Ryan da série The Office, e até Lady Gaga, fazendo ela mesma, cantando e atuando. E os motivos para elogiar O Diabo Veste Prada 2 não vou muito além disso, não. O roteiro truncado, até finalmente conseguir colocar a história em algo que a gente pudesse reconhecer como um trilho, parece que inicia uma nova trama a cada 10 ou 20 minutos, abandonando a trama que vinha trazendo até então. Mas o pior mesmo é o que fizeram com o personagem da Anne Hathaway, que é um dos pilares do filme, né? Para começo de conversa, ela é prejudicada pelo roteiro, que torna a personagem boba, ingênua demais, com um papo chato e insistente de salvar o jornalismo. Inclusive, os figurinos do filme vão ser leiloados em benefício de uma ONG que promove a liberdade jornalística, o que é muito legal. Sem falar que tem uma infinidade de momentos em que ela, né, a Anne Hathaway, aparece constrangida, quase como uma versão feminina daquilo que construiu a carreira do Hugh Grant. A diferença é que ele faz esse papel muito melhor do que a Anne Hathaway, que no geral é uma atriz mais talentosa do que ele. Mas aqui ela é muito mal aproveitada, com um tom de atuação totalmente inadequado e às vezes até irritante. É o mesmo tom do filme de 2006, o que pode parecer coerente. Só que essa diferença de 20 anos, como eu disse antes, é muito grande. Primeiro, que esse tipo de atuação estilo sitcom fazia sentido naquela época, em que as sitcoms já começavam a ser substituídas por um tipo de comédia na TV com atuações mais naturais e sem a necessidade de provocar uma risada a cada 15 segundos. Mas a sitcom ainda era uma coisa muito forte. Uma era que foi enterrada em 2019 com o final de The Big Bang Theory, talvez a última grande sitcom, ou talvez a última sitcom, ponto. Segundo, que fica parecendo que a personagem não evoluiu nada com o passar do tempo. Aliás, é até pior, porque ao longo do primeiro filme ela evolui. Então, agora parece que ela voltou para o começo, parece que regrediu. Eu desejo mais sorte para a deslumbrante Anne Hathaway nos outros quatro filmes que ela vai estrelar só nesse ano. Mother Mary, Verity, O Fim da Rua e A Odisseia, do Christopher Nolan. Você percebe que as coisas não vão bem
quando um filme como O Diabo Veste Prada 2 também consegue a proeza de trazer a fenomenal e brilhante Meryl Streep em uma atuação irregular. Olha, é difícil, hein? Em alguns momentos, ela é a mesma velha Miranda, o que é um deleite de se ver. Em outros, parece quase outro personagem de tão caricatural. E aí, os coadjuvantes vêm para salvar o dia. Stanley Tucci é um dos atores secundários mais confiáveis do cinema atual e, mais uma vez, ele segura todas as cenas em que ele está. Mas, para mim, a melhor coisa do filme é a Emily Blunt. Ela tá demais, engraçada, espirituosa. Ela é o contraponto para as protagonistas e brilha e deixa brilhar. Tudo posto na balança, ainda que bem inferior ao filme original e cheio de problemas, ainda assim essa continuação é agradável de se assistir, muito leve, capaz de divertir e fazer com que o dinheiro gasto no ingresso não seja um desperdício. O verdadeiro desperdício é não ser um filme melhor com tantos talentos disponíveis. O Diabo Veste Prada 2 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 59 minutos. A outra estreia da semana, como eu adiantei lá no início do programa, é bem diferente dessa que eu falei agora, e é sobre um grande ex-jogador do futebol brasileiro. É o documentário Zico, o Samurai de Quintino, sobre a trajetória pessoal e profissional de Arthur Antunes Coimbra. Claro, o Zico, maior ídolo da história do clube de maior torcida do Brasil, o Flamengo, e que jogou também na Udinese da Itália, no Kashima Antlers do Japão, onde também é muito ídolo, e na seleção brasileira de 3 Copas do Mundo. A primeira Copa do Zico foi a de 78 na Argentina, mas o grande momento dele no maior torneio do futebol mundial aconteceu mesmo 4 anos depois, na Espanha. Numa época em que todos os brasileiros tinham orgulho da camisa amarela, com o escudo da CBF, que essa camisa gloriosa da nossa seleção não era usada como instrumento para dividir o país, o time de 82 uniu o país. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Serginho Chulapa, Éder, os reservas, o técnico Tele Santana e, claro, o maior craque da turma, o Zico, resumiam o que era o Brasil. Um Brasil que era mais unido até na política, até mesmo na política. Todo mundo cheio de esperança às portas do fim da ditadura. É a seleção que ficou famosa pelo slogan "Perdeu a Copa, mas encantou o mundo". E o Zico era uma figura tão bacana, tão positiva, que conquistava tanto o respeito de todos, tanto dentro quanto fora do campo, que nesses tempos em que o Neymar acha que pode jogar a Copa só com o nome, forçando uma barra para ser convocado, o filme relembra o que aconteceu com o Zico em 86, correndo contra o tempo, se sacrificando que nem um doido na fisioterapia para se recuperar de uma lesão gravíssima no joelho, com o país inteiro torcendo por ele, enquanto ele mesmo dizia que não devia estar lá, que não estava nas melhores condições para ajudar o Brasil. Esse sim, um exemplo. E essa história a gente pode conferir nos cinemas. Zico, o Samurai de Quintino, está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 47 minutos. Tchau!